Gente, nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos. Esse é um texto que nós vamos estudar, que assim, vocês até já tiveram algum contato com ele, né? Lembrando, essa é uma disciplina de metodologia da educação de jovens e adultos, e vocês já cursaram Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. Então, hoje eu quero conversar com vocês algumas questões que muitas vezes, quando a gente vai pensar em preparar a aula, na metodologia de ensino, é importante que a gente saiba assim, quem são nossos alunos da educação de jovens e adultos. Que idade uma pessoa pode se matricular na educação de jovens e adultos? No ensino fundamental, no ensino médio, quantas horas precisa de ter? A carga horária da EJA é a mesma carga horária do ensino regular? Então, são questões que eu considero importantes para quando a gente vai ser professor da EJA, para conhecer esse público, né, para dialogar de uma forma melhor. Então, vamos lá apresentar o nosso texto de hoje, tá? É um texto que é uma resolução, como vocês podem ver, uma resolução que foi promulgada em 2010, né? Então, aqui a gente começa, então, a conversar um pouco sobre a resolução número 3, de 15 de junho de 2010. Essa resolução, ela institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, idade mínima e certificação nos exames de EJA e educação de jovens e adultos desenvolvidos por meio da educação à distância. Então, assim, o que nos chama a atenção dessa resolução, como vocês vão ver, é um texto de 25 páginas, né, um texto longo, porém, ele traz logo no início o que é a resolução, o que ela determina, e depois vem os anexos com os pareceres das discussões que foram realizadas para se chegar a esse ponto de vista. Aí vocês podem perguntar, mas que ponto de vista, Andréia? O de definir, por exemplo, qual que é a carga horária mínima para a educação de jovens e adultos, o que define qual que é a idade mínima, o que define como devem ser os cursos de educação à distância. Tá? Então, hoje, aqui na nossa aula, nós vamos estudar as primeiras 11 páginas do documento, tá? E aí, a gente vai nas próximas aulas dando continuidade a esses estudos. Então, na referida resolução, né, número 3, de 15 de junho de 2010, resolução esta que determina as diretrizes, né, em relação à EJA, e em relação a coisas bem objetivas. Como, por exemplo, no artigo 4º da resolução, ele vai discorrer quanto à duração dos cursos presenciais de EJA. Mantém-se a formulação do parecer do Conselho Nacional de Educação, de 29 de 2016, número 29 de 2016, acrescentando o total de horas a serem cumpridos, independente da forma de organização curricular. Então, como nós já estudamos em outros momentos, né, a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino, instituída pela Lei de Diretrizes e Base 9394/96, no seu artigo 37 e 38, a legislação discorre sobre a educação de jovens e adultos, e a partir daí, então, começam a haver resoluções, pareceres, vários documentos para organizar e para explicar melhor como que se daria, como que se dará o funcionamento da educação de jovens e adultos. Então, um primeiro ponto, né, que é importante, né, quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação já de um parecer de 2006, lembrando que essa resolução que a gente está estudando é de 2010.
E aí, para os anos iniciais do ensino fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino. Então, quando você pensa na EJA, nas séries iniciais do ensino fundamental, vamos pensar aqui de primeiro ao quinto ano, cada sistema de ensino é que vai determinar qual vai ser o número de horas. Isso fica a critério. Vamos lembrar, né? O que são os sistemas de ensino? Os sistemas municipais, os sistemas estaduais e o sistema federal. Lembrando mais de uma coisa que é sempre importante a gente ter isso bem claro na nossa mente, né? Um outro ponto é o que cabe aos municípios, primeiramente a educação infantil e depois, segundo a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e depois de ter atendido toda a educação infantil, o município vai atender o ensino fundamental. Né? E aí cabe ao Estado o ensino fundamental e depois de atender toda a demanda do ensino fundamental, o ensino médio. Então, o ensino fundamental, muitas vezes, tem tanto no Estado quanto no município. Então, se você está falando de um ensino, de um sistema de ensino municipal, você vai estar pensando, então, que cabe ao município estabelecer esta carga horária mínima para a educação de jovens e adultos. Né? Então, cabe ao sistema de ensino municipal ou estadual. Claro, gente, que vocês já estudaram legislação e vocês sabem que quando você tem a legislação federal e as normativas, as legislações estaduais e municipais, elas têm que estar de acordo com a legislação federal. Então, uma legislação estadual, ela não pode ser contrária a uma legislação federal, né? E uma legislação municipal, ela tem que ser dentro dos princípios do Estado e dentro dos princípios do governo federal, né? Então, tem toda aí uma questão da formulação dessas legislações. Mas, cada sistema de ensino, então, claro, está na LDB, estabelece a sua organização curricular. E dentro da organização curricular, cabe ao sistema municipal e ao sistema estadual determinar a carga horária aí mínima do ensino fundamental para os anos iniciais, né, pensando do primeiro ao quinto ano. Já para os anos finais do ensino fundamental, essa resolução, ela já deixa especificado que a carga horária, a duração mínima deve ser de 1.600 horas, tá? Então, aqui você vai pegar e vai pensar, se você tem aí, né, os anos finais vão sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então, aí você tem uma carga horária, né, mínima de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental para a educação de jovens e adultos, tá, gente? Lembrando sempre, a gente está tratando aqui específico da EJA. Já para o ensino médio, pensando, né, que o ensino médio são 3 anos, já tem uma duração mínima que deve ser de 1.200 horas. Então, a gente vai pensando aí que fica mais ou menos organizado 400 horas aulas por ano. Né? Se você tem quinto ano, sexto ano, 400, 800, 1.200, 1.600 horas. Se você tem um ensino médio com 3 anos, 400, 800 e 1.200 horas. Obedecidos os dispostos no artigo 4º, inciso 1 e 7 da Lei, né, 9.394 de 96, a LDB, e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória será considerada idade mínima para os cursos de EJA e para a realização de exames de conclusão de EJA do ensino fundamental a de 15 anos completos. Gente, entender isso aqui é fundamental. Então, vamos lá, vocês são professores e professoras da educação de jovens e adultos. Um adolescente com menos de 15 anos quer se matricular na EJA. Pela LDB, ele não pode. Esse adolescente não pode. Uma outra coisa curiosa que quando vocês estiverem lendo a resolução,
vocês vão perceber, é que a resolução é muito clara ao determinar que se não pode, um pai, uma mãe não pode fazer a antecipação da maioridade do filho para garantir que ele se matricule na EJA. Isso não pode. Vocês sabem o que é isso, né? Muitas vezes a adolescente quer casar, ou quer receber uma determinada herança. Tem algumas questões que a legislação permite uma antecipação da maioridade pelas famílias. Nesse caso aqui, para a matrícula na EJA, não existe essa possibilidade, segundo a resolução, tá bom? Então, com que idade um adolescente pode se matricular no ensino fundamental na EJA? A partir dos 15 anos de idade, tá? No artigo 6º, observando o artigo 4º do inciso 7 da LDB 9394/96, a idade mínima para matrícula em cursos de EJA de ensino médio, inscrição e realização de exames de conclusão da EJA do ensino médio é de 18 anos completos, tá? Então, a partir dos 15 anos de idade, um adolescente pode se matricular na EJA. A partir dos 18 anos de idade, um jovem pode se matricular na EJA no ensino médio. Recapitulando, 15 anos no ensino fundamental, 18 anos completos no ensino médio. Essas questões, elas são muito recorrentes em concurso, gente, tá? Então, assim, são questões que eu estou voltando com vocês e que são básicas para vocês até também entenderem a EJA, quem é o público da EJA e etc, tá? No artigo 9º da resolução número 3 de 2010, tem a seguinte afirmativa: os cursos de EJA desenvolvidos por meio de EAD com reconhecimento do ambiente virtual como espaço de aprendizagem serão restritos ao segundo segmento do ensino fundamental e ao ensino médio com as seguintes características. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento aqui, nós falamos do ensino presencial. Agora, então, a partir do artigo 9 da resolução número 3 de 15 de junho de 2010, já vem tratando sobre a oferta da EJA. Vamos lembrar, né? A EJA é uma modalidade de ensino, mas a oferta da EJA como modalidade de ensino é dentro de uma outra modalidade de ensino, que é o ensino à distância, tá? Então, a resolução, ela reconhece a possibilidade de se ter cursos de EJA em EAD, tá? Eu sempre penso, né, que antes da pandemia, falar em ensino à distância para a gente era uma coisa, ainda mais a gente, né, nós aqui na Universidade Federal do Piauí, que somos um curso presencial, e é uma universidade, tem até alguns projetos e tudo de curso EAD, mas somos uma universidade presencial, no sentido geral, ficava uma coisa mais distante. Hoje, com o ensino remoto e as aulas mediadas pelas tecnologias, ficou muito mais próximo da gente pensar nessas questões, né? Então, a resolução, ela também traz essa possibilidade de se dar aula de EJA na modalidade em EAD. Mas o que é importante a gente ter em mente? Então, sendo EJA, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, pode ser em EAD? Não, a resolução deixa muito claro que, na modalidade de educação de jovens e adultos, pode-se ofertar ensino à distância a partir dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. A duração mínima dos cursos de EJA desenvolvidos por meio de EAD será de 1.600 horas nos anos finais do ensino fundamental e 1.200 horas no ensino médio. Então, a carga horária para EJA em EAD não teve diferença do que no presencial, né?
E aí também se mantém a idade mínima para o desenvolvimento da EJA, com mediação da EAD, será a mesma estabelecida para a EJA presencial. 15 anos completos para o segundo segmento do ensino fundamental, e 18 anos completos para o ensino médio. Cabe à União, em regime de cooperação com os sistemas de ensino, o estabelecimento padronizado de normas e procedimentos para os processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos à distância e de credenciamento das instituições, garantindo-se sempre o padrão de qualidade. Vamos voltar aqui em uma questão que eu acho que pode ficar alguma dúvida. Por exemplo, sobre a idade mínima mesmo. A idade, pensando nos cursos, a prioridade do atendimento à escolarização obrigatória será considerada idade mínima para os cursos de EJA para realização de exames de conclusão de EJA do ensino fundamental, a de 15 anos completos. Por que eu voltei aqui? Porque aqui vai colocar o seguinte, mesmo estabelecido para a EJA presencial, 15 anos completos para o segundo segmento do ensino fundamental. Então, para se fazer a EJA no segundo segmento do ensino fundamental, na modalidade de EAD, mantém-se os 15 anos e de 18 anos completos para o ensino médio, tá? Cabe à União, em regime de cooperação com sistemas de ensino, o estabelecimento padronizado de normas e procedimentos para o processo de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos à distância e de credenciamento das instituições, garantindo-se o padrão de qualidade. Gente, por que é importante você ter uma resolução que estabelece essas questões? Que muitas vezes uma criança pode ter recorrentes reprovações no ensino fundamental, e aí pode-se pensar, eu vou me matricular na EJA para poder terminar logo o ensino fundamental e entrar no ensino médio. Então, a EJA, que não é uma concepção de aceleração de ensino. A EJA é uma modalidade de ensino, né, que tem características específicas, metodologias de ensino específicas para pessoas que não tiveram acesso à escola, né? A LDB até fala uma coisa, na idade regular, tem documentos que vocês vão encontrar falando na idade certa, que é uma palavra que a gente evita, porque não existe idade regular ou idade certa, né? Existem oportunidades que muitas pessoas não tiveram para se alfabetizar. Então, é muito importante a gente entender que, essa questão aqui, 15 anos completos para o segundo segmento do ensino fundamental na modalidade EAD e 18 anos completos para o ensino médio. E aí, cabe a quem a organização com os sistemas de ensino e cooperação? A União. O que é a União? O governo federal. Então, a União, em cooperação com estados e sistemas de ensino, o estabelecimento de padronização de normas. Essa resolução é uma padronização de normas. Então, por isso, então, que essa resolução é uma resolução federal, né? E aí, gente, o documento que a gente está estudando, a resolução, ela traz esses pontos. E depois ela vai se debruçar durante um longo período, mostrando como que se chegou a esta idade mínima, né? Porque isso não é uma coisa fácil. Porque chegou-se a se pensar outras idades, chegou-se a pensar em não permitir que adolescentes pudessem frequentar a EJA, né? Então, teve muita discussão sobre essa resolução. E aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre esse parecer e os pontos de vista dos pareceristas para se chegar a essas normativas que nós acabamos de estudar.
discussão dos relatores sobre o parecer apresentado. Ali é parecer, tem um R no final, ficou faltando. Sobre a idade mínima para cursos e exames supletivos. Quanto à questão da idade mínima para matrícula nos cursos de educação de jovens e adultos e realização de exames, com base no documento do professor Jamil Khoury, faz um alerta no que diz respeito aos exames supletivos, considerados como de massa, que se diferenciam da avaliação no âmbito da EJA. Eles devem ser cuidadosamente controlados a fim de não perderem sob padrões inaceitáveis. O Conselho Nacional de Educação relembra as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, em que a idade inicial para a matrícula nos cursos de EJA é a partir dos 15 anos do ensino fundamental e a partir de 18 anos no ensino médio, em consonância com o que está escrito na LDB, né? Aí, então, estudos elaborados pelo INEP, com base nos dados do PNAD de 2007, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é feito pelo IBGE, demonstram que do total de 10,2 milhões de jovens nessa faixa etária, apenas 50%, 5,1 milhões, frequentam a escola na série adequada à idade. 1,8 milhão tinham de 1 a 2 anos de defasagem e mais de 1 milhão de jovens apresentavam mais de 3 anos de defasagem de idade séria. Com relação aos que não estavam frequentando a escola, que totalizavam 1,8 milhão de jovens de 15 a 17 anos, apenas 290 mil concluíram sua última série na idade adequada. E cerca de 1 milhão e 300 mil já tinham mais de 2 anos de defasagem quando deixaram de frequentar a escola. São dados que revelam uma expressiva demanda potencial para a EJA e que precisam ser considerados em qualquer decisão. Vocês vão ver, né, nas discussões que a gente vai fazer nas próximas aulas também, que teve momentos de se pensar, não, um estudante não pode se matricular na EJA antes dos 17 anos, né, no ensino fundamental. Mas aí começou-se a discutir, mas para onde que vão esses jovens? Se eles já não estão fora daquela idade, entre aspas, dita certa, para frequentar o ensino fundamental regular, se eles não podem procurar um supletivo, se eles não podem frequentar uma educação de jovens e adultos, esses adolescentes eles vão se perder. A escola vai ter um processo maior de exclusão, né? Então, todas essas questões foram discutidas. Por quê? Não é uma questão linear, né? Essa questão da idade séria. E a gente viu por esses dados apresentados aqui que existe uma defasagem muito grande. Aí, a partir dessas discussões, então, o Ministério da Educação, o MEC, ele solicitou algumas análises, né? De posse desses argumentos e fatos legais, e com base na eficiência do diálogo e da imperiosa necessidade de reflexão continuadamente, o MEC solicita, então, ao Conselho Nacional de Educação e ao Conselho de Educação Básica que possa rever especificamente esse ponto do parecer. Isso aconteceu em 2008, e da proposta da resolução, não consolidando a alteração da idade para a matrícula nos cursos de EJA, e sim permanecendo 15 como idade mínima para o ensino fundamental e 18 como idade mínima para o ensino médio, argumentando em favor da expansão do direito à educação e destacando, nesse sentido, a formação original da LDB, que não fixou uma idade de ingresso em cursos de EJA, por entender que há especificidades para este atendimento, que não competem com a educação chamada regular, que se quer para todas as crianças e adolescentes com qualidade e sucesso.
e que não pode ser alterada não apenas por esses novos argumentos, mas por ser matéria de prerrogativa congressual. Por quê? Uma legislação, quando ela passa pelo Congresso, né, pela Câmara dos Deputados, né, e pelo Senado. Então, se tinha uma proposta de alteração do que estava na LDB, passando de 15 para os 17 anos. Então, começou toda essa discussão mesmo, né? E aí foi importante, dentro desse documento que a gente está estudando, começa a se apresentar essa discussão, primeiramente, né? Foi para os estados e para os municípios. Para os estados e municípios falaram, vocês querem ou não querem alterar a idade mínima que está na LDB de 15 para 17 anos? Quer aumentar, quer diminuir? Qual que é a realidade? Né? E foram, então, feitas consultas em estados, foram feitas consultas em municípios, para verificar se mudavam ou se não mudavam. E aí começou-se uma discussão da EJA como um direito, né? E por que a gente está pensando assim, na EJA como um direito? Porque a escola, como vocês já estudaram em várias disciplinas, ela é excludente. E que tem pessoas que, por vários motivos, não tiveram acesso mesmo à escola, por ter que começar a trabalhar muito novo, pelas famílias proibirem, muitas mulheres com esse tipo de relato, que as famílias proibiam a frequência na escola. Pessoas que começam a ir para a escola, mas que não conseguem permanecer na escola. Então, tem todas essas discussões que vocês já fizeram na disciplina de fundamentos da EJA, e aí vem a grande questão, a EJA é um direito. Se o aluno, se a aluna não vivenciou vários processos de reprovação no ensino fundamental regular, ela já não tem aquela idade, aquele corpo, aquela cabeça de uma criança para estar ali no banquinho, na primeira série. Ela vai ter... E também as metodologias, como a gente tem estudado, são muito diferentes. Então, a EJA é um direito de adolescentes, jovens, adultos e idosos a frequentar a escola. Então, isso também é uma questão colocada, né? É um direito que foi constituído historicamente. A Constituição de 1988 tornou a educação um princípio e uma exigência tão básica para a vida cidadã e a vida ativa que ela se tornou direito do cidadão e dever do Estado. Então, quando começa a se pensar, né, com que idade uma pessoa pode ir para a EJA? Se ela vivenciou vários processos de exclusão, e muitas vezes, gente, eu já acompanhei essa questão de um adolescente de 14, 15 anos, que foi reprovando, foi saindo da escola, como que ele volta agora para o primeiro ano do ensino fundamental regular e senta com criança de 6, 7 anos de idade? Ela vai ser excluída, ela não vai se sentir. Que diálogo que ela vai ter com aquelas crianças de 6, 7 anos de idade? Então, você tem uma pessoa de 20 anos, que está no terceiro, quarto ano do ensino fundamental. Como ele vai sentar nos bancos do ensino regular? E aí tem uma outra questão, o ensino regular, no geral, é de dia, e no geral, as pessoas, as jovens, adultos e idosas, trabalham. Então, que horário que elas podem frequentar a escola? Então, são várias questões que foram se colocando. Então, para a população, independente da idade, a educação é um direito público, né? É um direito do cidadão e um dever do Estado. E o ensino fundamental, a gente vai falar mais para frente, ele entra como o quê? Direito público subjetivo. O que vem a ser, né? Vocês estudaram lá em LOEB, nas disciplinas de legislação, o que vem a ser um direito público subjetivo? É aquele direito que uma pessoa pode requerer a qualquer hora e em qualquer momento. Né? Então, a Constituição de 1988, ela tornou a educação um direito do cidadão e um dever do Estado. A LDB, né, no seu artigo 4º, coloca um direito do cidadão à educação e o dever do Estado em atendê-lo mediante uma oferta qualificada. Então, não é qualquer oferta, tem que ter qualidade. Essa tipificação da educação básica tem um condão de reunir as 3 etapas, que é constituir
a infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental, etapa de nível de educação básica, foi proclamado, né, como eu acabei até de dizer para vocês, como um direito público subjetivo. Gente, por hoje, nós vamos parando por aqui, tá? Para a nossa aula de hoje. E aí vou colocar essa aula como uma tarefa, tá? E vocês vão responder essas 4 questões, tá? Então, vocês agora, eu vou colocar na tarefa o anexo à resolução, que também já está no SIGA, e aí vocês vão ler atentamente as páginas, leiam atentamente as páginas, que está até precisando de eu arrumar, né? Então, leia atentamente as páginas 1 a 11 e responda as questões abaixo. Segundo a resolução número 3, de 15 de junho de 2010, como ficou estabelecida a carga horária para os anos iniciais, anos finais e ensino médio para as escolas de EJA? Qual é a idade mínima para a matrícula de alunos da EJA no ensino fundamental e no ensino médio? Então, a primeira pergunta é sobre carga horária, a segunda é sobre idade. Qual é a duração mínima dos cursos de EJA desenvolvidos por meio de EAD? Descreva os principais debates em torno de se estabelecer uma idade mínima para a frequência na EJA. Então, aqui hoje, vocês vão ler, né, a página de 1 a 11 do texto, que vai estar em anexo, né, é o texto que traz as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, e a partir, então, dessa leitura, vocês vão responder essas questões, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente continua o estudo desse texto. Ó, super beijo, qualquer dúvida, mande para mim, coloque lá na tarefa, como também pode mandar por WhatsApp, que eu respondo, no nosso grupo de metodologia de ensino da EJA. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!